Vamos à palavra, amém? Irmão, se talvez eu sair daqui, alguma coisa, é porque eu tenho que ver a live também, se acontecer alguma coisa, tá? Mas vamos à palavra, irmãos. Aleluia. O tema é: com fome não pensamos direito. E não é porque eu sou gordinho que eu pensei nesse tema, não é por isso, eu juro. Amém? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 25, do verso 29 em diante. Gênesis 25, do 29 em diante. Eu vou ler aqui para vocês. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi assim Esaú. Desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu quero ler mais uma vez o versículo 32. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Pai, diante da Tua presença agora, Pai, Senhor, que calha a nossa alma, toca, Pai, Senhor, na vida, Pai, de cada pessoa que estiver assistindo essa live, cada pessoa, Pai, Senhor, que veio trabalhar aqui, Pai, toca, Pai, Senhor, no coração, que eles pensem, Pai, conforme o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos ajude, Pai, a nos manter firmes na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem não pensa direito quando está com fome? Pode levantar a mão quem está aqui. Eu sou um deles. Quando eu estou com fome, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem ficar em pé direito. Eu tenho um horário para comer, gente. Eu sou filho do bispo Josué, então eu sou um pouco chato, principalmente com horário. Então a gente tem um horário programado para tudo dentro da minha casa. A não ser quando minha mãe está de férias, porque aí ela tem o horário dela e todo mundo segue o horário dela. Mas, geralmente, a gente almoça meio-dia, meio-dia e meia, a gente já está almoçando. Quando minha mãe está em casa, a gente almoça 3, 4 da tarde. Não, brincadeira. Mas, quando eu não me alimento bem, quando eu não como o suficiente, pelo menos uma bolacha, o meu dia não rende. Eu lembro que na faculdade, no primeiro dia, eu quis ir sem comer nada. Eu estava tão nervoso para o primeiro dia que eu falei, meu Deus, eu tenho que ir. A aula, me disseram na faculdade, que começava às 7 horas da manhã. Eu cheguei às 6h30 na porta da faculdade. Eu estava muito nervoso. Eu peguei o Vila Albertina, era 5h40 da manhã, eu estava dentro do Vila Albertina já, suando. E mó frio e eu sem blusa, porque eu estava tão nervoso que eu estava suando, de tão nervoso. E quando eu cheguei lá, a aula foi começar 8 horas da manhã. Então eu fiquei horas esperando para poder começar a aula. E eu sentado e suando e morrendo de fome porque eu não comi nada. E aí você começa a passar mal porque você não comeu nada. E aí eu falei, da próxima vez eu vou trazer um monte de coisa. Nossa, eu vou trazer, tal. Aí no outro dia eu levei bolacha, levei não sei o quê. Fiquei nervoso, acabei comendo uma bolacha, mas eu comi alguma coisa. Irmãos, quando nós estamos com fome, nós não pensamos direito. E como diria o comercial do doce Snickers, você fica um saco quando você está com fome. E é verdade. Eu pedi permissão para o bispo para falar esse comercial, tá? Antes que os irmãos, os pastores da igreja venham aqui me fuzilar, eu pedi para o bispo. Irmãos, é verdade. Quando a gente não come, é horrível, porque a nossa cabeça começa a doer, o nosso corpo começa a ficar mole, a gente não consegue pensar. Eu lembro que quando meu pai... ele quebrou uma mureta que tinha lá em casa, onde ficava o relógio da água e da luz, que a gente foi fazer um novo. Eu fui junto com ele e a gente começou às 7 da manhã, porque vocês conhecem meu pai, né? Ele marca 8 horas da manhã, 6h30 ele está na minha porta, lá batendo. Rafael, 8 horas, cadê você? E aí eu levantei e tal. E aí, conclusão, a gente acabou não tomando café e fomos fazer. E aí a gente encheu uma caçamba inteira de entulho. Quando deu 12h30, 12h40, já estava em outro planeta. Eu estava
Meu pai, enche a lata. Eu pegava a pá, pegava 2 pedrinhas, jogava do lado de fora da lata. Aí ele, não, Rafael, vai, já está acabando. E realmente estava acabando. Mas, gente, eu estava com tanta fome que eu não estava pensando direito. E aí eu fui e fiz um miojo para mim. Nossa, parecia que eu voltei voando, tá ligado? Voltei voando. E quando eu li esse texto, eu prestei atenção numa coisa aqui, ó. Esaú, por conta da fome, foi capaz de vender o seu direito de primogenitura por pão e um guisado de lentilha. Aqui está a foto de um pão e um guisado de lentilha. Esse daí é o guisado de lentilha. O pão eu não peguei porque todo mundo sabe como é um pão. Mas geralmente aqui no Brasil a gente não come um guisado de lentilha. Esse daí foi o mais bonitinho que eu achei. Só que assim, ele perdeu as bênçãos do Isaac, do seu pai, perdeu a chance de ser um homem importante da sua linhagem por conta da fome. Jacó tem culpa, tem sim, mas Esaú poderia ter negado. Ele poderia ter negado. Ele vendeu o direito dele por um preço baixo demais. E quando eu estava lendo esse texto, eu trouxe para os dias de hoje. Às vezes a gente vende a nossa intimidade com Deus, a gente vende o nosso tempo com Deus por até menos do que um pão e um guisado de lentilha. Não é nem por comida. Às vezes é porque, eu nem estou com vontade. Não, eu nem vou orar, não. Esse negócio de orar todo dia não tem nada a ver, não. Deus sabe da minha vida. Deus sabe quanto eu trabalho. Só que, irmãos, a gente tem que tirar um tempo, mesmo que for 1 minuto por dia. Não é possível que você não tenha 1 minuto por dia para poder falar com Deus. Às vezes a gente vende Deus por tão pouco e Ele deu a vida por nós. Vamos a algumas opções que Esaú tinha. Vou dar 3 opções que Esaú tinha para não ter negado. A primeira, pegar da mão de Jacó. Ele era mais forte, ele era mais alto, ele era um caçador. Jacó ficava dentro de casa, cozinhava, fazia as tarefas domésticas. Ou seja, Esaú era bem mais forte que Jacó. Bem mais forte. Esaú era tipo eu, assim, e ele podia ter pegado da mão de Jacó. Ele poderia ter chegado e falado, não, me dá isso daqui porque eu fui caçar, eu estou muito cansado, você vai me dar porque eu sou o irmão mais velho. Ele poderia ter falado. Ele poderia ter brigado com Jacó, por exemplo. Segunda, ele podia ter chamado o seu pai. Não só o pai celestial, mas também o pai dele. Ele podia ter falado, pai, é o seguinte, voltei da caça, estou morrendo de fome. O senhor gosta da minha caça, você sabe. Eu caço uns bichos bons. Fala lá para Jacó, para ele me dar esse guisado, esse pão, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer. Gente, ia deixar. Que pai que vai deixar o filho morrendo de fome? Pelo amor de Deus. Então, assim, se Esaú estava trabalhando, qual era o problema dele ter dado um grito lá da cozinha? Ô pai, ó o Jacó aqui. Por que ele não falou? Por que ele não falou? Por que ele quis vender o direito dele? E a terceira oração, ele poderia ter orado. Irmãos, naquela época ainda não era graça. Então você sabe como que funcionavam as coisas. Se uma pessoa que não era levita tocasse na arca de Deus, ela morria. Então se Esaú tivesse falado, se você não me dá esse pão agora, eu vou orar e vai cair um raio na sua cabeça. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter falado, se você me dá esse pão, você vai ver só. Eu vou orar e Deus vai te catar. Eu vou. Ele poderia ter feito. Essas são só 3 opções. Tem várias que ele poderia ter feito. Ele escolheu a pior. Ele escolheu vender o direito dele. Mas ele preferiu vender o seu direito. Aí agora vai a primeira pergunta. Quanto vale a sua intimidade com Deus? Que foi o que eu falei antes. Quanto que vale o tempo que você gasta com Deus? Às vezes, a gente pega nem 30 segundos para orar antes de dormir e acha que está tudo resolvido. Aí quando tem um relógio de oração e fala, não, a Rosilene vai fazer o relógio de oração aqui 2 semanas, então eu vou conseguir compensar essas 2 que eu fiquei sem orar. Não dá certo, né, gente? Eu acho que Esaú, não só por conta da fome, mas talvez por ele se achar demais, ele achar que ele era o bom, ele achar que ele era o forte, ele era o primogênito. Então, Deus está comigo. Abraão estava lá, aí veio meu pai, eu agora, eu tenho a bênção dobrada. Gente, ter a bênção 4 vezes maior do que a de Abraão é muita responsabilidade. E ele vendeu por um pão e um guisado de lentilha.
A próxima pergunta: quanto vale a sua promessa? Esaú tinha uma promessa quando ele nasceu. Todos os sucessores, os primogênitos naquela época tinham uma promessa de herdar as coisas que vinham do seu pai. E assim, ele tinha muito para viver. Ele tinha muitas promessas, ele tinha muito a alcançar. Só que ele vendeu. Ele vendeu. Talvez essa conversa aqui, do pão e do guisado de lentilha, tivesse demorado uns 30 segundos. Isso poderia ter acontecido. Em 30 segundos. Às vezes a gente faz uma besteira na nossa vida, a gente comete pecados, a gente comete erros, que a gente fala, não, mas é rapidinho, eu vou contar só essa mentirinha aqui, eu vou só fazer isso daqui, eu vou ir para aquele lado ali, ó. Eu falei para minha mãe que eu vou para um lugar, mas eu vou para outro. Eu vou fazer tal coisa, mas eu não vou fazer. Ninguém vai ficar sabendo. E às vezes é 30 segundos, a gente perde o nosso direito de primogênito. Às vezes é um pão e um guisado de lentilha. Às vezes a gente perde aquilo que a gente tem com Deus por conta disso. Eu não sei o porquê de Deus ter me dado esse texto, mas eu sei que talvez tenham pessoas aqui que precisassem escutar isso. Que às vezes a gente vem de Deus por tão pouco e, como nós cantamos, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então o alfa e o ômega a gente vende por um prato de lentilha. A gente, não, eu não vou na igreja hoje, não. Agora na pandemia, tudo bem, irmão, mas pelo menos assista o culto online. Tem muita gente que vai assistir o culto online e aí posta um meme no Facebook na mesma hora, irmão. Você não está vendo o culto online, você está postando meme no Facebook. É que nem aula EAD, gente. A pessoa manda lá, manda, bom dia, professor. Aí ela fecha o microfone e a câmera, você dormiu. Acordou no final da aula na lista de presença, tem gente levantando a mão. Eu sei porque eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso, já. Gente, o EAD é muito difícil. Você está deitado na cama, cobertorzinho, acabou de acordar, abriu o Meet ali, o Zoom. Professor, bom dia, Rafael. Bom dia, professor. Tudo bom com a família? Tudo, graças a Deus. Que bom. Aí entra outra pessoa, ele já vai para outra pessoa, e você fecha o microfone, deita assim. Aí passou 5 minutos, acho que passou 40, porque está tão quentinho ali, está tão bom ficar deitado, e você acaba pegando no sono. Para Esaú foi somente um pão e um prato de lentilhas. No versículo seguinte, eu coloquei aqui. Oi? A fome é um problema que enfrentamos até hoje no mundo. Tanto que no primeiro versículo, após esse capítulo que nós lemos, o 25, ele diz que havia fome na terra. É sequência, gente. Depois que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por comida, no próximo versículo começa assim, havia fome na terra. Ponto. E aí segue, vai falando que eles mudaram de lugar, foram para o deserto e tudo mais. Então assim, estava acontecendo fome na terra. Até hoje esse é um problema que nós temos na nossa civilização, que é a fome. Muita gente tem problema, às vezes não se alimenta direito, o governo às vezes não fornece, mas havia fome desde aquela época. Desde aquela época. Então, assim, as pessoas naquela época elas eram mais preparadas para fazer algumas coisas. Como, por exemplo, hoje ninguém vai no meio da mata para caçar um porco para fazer um churrasco. Lá eles tinham que fazer. A gente não tem. A gente pode ir no mercado ali no Ourinhos, ali do lado, não fazendo propaganda, mas já fazendo, né? Vai lá e compra um porco, uma bandejinha e faz. Então, naquela época, havia muita fome. E olha só o tanto de recurso que tinha. Vamos pensar. Tinham menos humanos, porque era o começo dos tempos. Então, não tinha o tanto de gente que tem hoje. Hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas aproximadamente no mundo. Daqui a pouco vai bater mais, porque os crentes amam fazer filho. Então, vai ter mais gente no mundo. Então, assim, desde aquela época, que tinham menos pessoas, ou seja, haviam mais recursos, haviam mais coisas a serem exploradas, já havia fome. Então imagina nos dias de hoje, para pensar. A gente evoluiu tecnologicamente, tudo, mas já havia fome na Terra e hoje ainda tem. Então é um problema que vem desde o início dos tempos e vem afetando. Se você for ler a Bíblia, você vai ver várias coisas que aconteceram por conta da fome. Por conta de pessoas que estavam com fome, elas tiveram que sair de onde elas moravam para buscar uma situação melhor. Isso, para mim, não é tão diferente quanto os imigrantes que fogem da guerra
para ir para outros países. Eu peguei aqui o significado de fome. Eu sei que muita gente, todo mundo sabe, mas no nosso dicionário ou no nosso Google, diz assim: é a sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer, carência alimentar, subalimentação, subnutrição. Eu quero pegar desejo e necessidade. O desejo é aquilo que você quer. Eu estava acompanhando uma série, eu já falei desejo, alguém já deve ter sacado qual série que eu estava falando, né? É uma série, cristã, ela tem personagens bíblicos nessa série, eu não vou falar o nome. Que ele trata muito do desejo. E sempre ele descobre o que vai acontecer por conta do desejo dos humanos. E às vezes ele chegava lá e falava: qual o desejo que você tem? E aí ele achava que a pessoa ia falar: eu queria ter escondido o corpo daquela pessoa, porque ele investiga crimes. E a pessoa fala: nossa, eu queria tanto tomar um copo de água. Aí ele fica tipo: o quê? Tipo, não era isso que eu queria, eu vou ter que procurar de novo, eu vou ter que investigar de novo. E o desejo, ele é assim. Às vezes a gente canta tu cumprirás o desejo do meu coração. Eu amo essa música. Mas você canta essa música realmente pensando nos desejos que você tem no seu coração? Você tem certeza que Deus vai cumprir os desejos que estão no seu coração? Talvez não sejam desejos tão bons assim. O coração humano é muito falho. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, o que a gente canta, o que a gente deseja, principalmente. A necessidade. Necessidade é aquilo que você precisa. Não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. A fome, ela é uma necessidade. A gula é um desejo. E eu parei para pensar, e assim, por que desde os nossos antepassados, se a gente for pegar a Terra vários milênios atrás, como que a fome continua sendo um problema, sendo que nós evoluímos? E Deus me disse porque sempre tem alguém que deseja mais. Sempre tem. Sempre tem alguém que ela quer ter um pouco a mais, ela quer tirar proveito. E é nesses proveitos que gera a fome, que gera a perca da primogenitura. Eu peguei um versículo em Números 21, o versículo 4 e versículo 5. Ele diz assim: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Vamos parar no 4. O povo ficou impaciente no caminho. Gente, já sabe o que está falando. Moisés libertou o povo do Egito e o povo ficou impaciente. Gente, o povo impaciente, naquela época, não dava. Como diz o Snickers, você fica um saco quando você está com fome. Eles estavam um saco. Eles não conseguiam, eles ficavam impacientes. Se acontecesse uma coisa errada, já era. Moisés não é tudo isso não. Por que você tirou a gente do Egito? Toda hora. E olha que Moisés era o homem mais manso da terra. Meu Deus, fosse eu ou meu pai aqui, Jesus amado. Meu Deus do céu, vai falar: cai fogo do céu e queima eles aí. O versículo 5 diz assim: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, isso o povo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Irmãos, Números é logo uns livros depois de Deus ter mandado maná do céu, de Deus colocar a nuvem, de Deus aquecer eles durante a noite. E assim, eu não sei quantos aqui queriam comida de graça, ainda mais vinda de Deus, porque se é de Deus, irmãos, é bom. É bom, o negócio é bom. Tudo que Deus faz é bom. É isso que a gente fala. Mas aqui o povo, ficou impaciente, aí já começou a falar contra Deus e contra Moisés. Se eles falassem contra Moisés, dava para entender um pouco. Porque eles saíram do Egito, e lá eles comiam e tal. Eles eram escravos, mas eles comiam e eles estavam passando fome e tudo mais. Só que contra Deus, poxa, Deus libertou eles. Deus usou Moisés, mas foi Deus que libertou. Então por quê? Por que o povo, toda vez que se frustra com um homem, automaticamente se frustra com Deus? Totalmente, é sempre assim. Está aqui no louvor, a pastora Lídia fala: abaixa o teclado. Aí eu fico triste. Falo: não. Ela falou para eu abaixar o teclado. Não vou mais no ensaio do louvor, não vou mais pegar as músicas, não vou. Eu vou pegar só música de homem.
Entendeu, pastor? Quando eu ministrar, eu vou pegar essa música de homem, ninguém vai mais cantar, vai ser só eu. Vai ser só eu que vou cantar agora. Só eu faço, só eu. Não vou mais na igreja, eu não vou mais. Sou eu que faço as coisas mesmo, eu que limpo as cadeiras. Quem vai limpar as cadeiras para os outros sentar? Quem vai? Quem vai sentar ali e tocar o teclado? Quem vai abrir o culto? Quem vai ficar com as crianças? E aí você já fica nervoso com Deus por uma coisa que Deus está tipo, o que eu fiz? Ele tá, mas eu não fiz nada. E a gente fica impaciente com Deus. Toda vez que a gente fica impaciente com um líder, com alguém da igreja, todo mundo fala, mas Deus mesmo, nem preciso orar tanto. Não, eu nem vou mais nesse culto de semana não, viu? Eu vou só domingo, só domingo. Que aí o bispo prega, aí vem a bênção familiar, a bênção semanal. Semana não. Porque tem culto semanal, mas não, né? Deixa os oficiais ir para trabalhar, gente. Deixa eles ir para trabalhar. Até nas lives, o pessoal falta de terça e quinta, domingo vê o culto. A gente vê, viu? A gente vê as visualizações que tiveram, tá? Você, irmão, que está dentro de casa agora no conforto. A gente vê, viu? Quando o irmão não assistiu o culto. Quando o irmão aparece, o culto começa às 7h30, o irmão aparece às 8h25. Parece os irmãos do EAD. Entra para dar o ok na lista de presença e sai. É tipo assim que está acontecendo agora na igreja. Mas, gente, tem muita gente assistindo, tá? Não é com você, não se sinta ofendido, por favor. Próximo post. O povo reclamou da comida e chamou o maná que eles haviam pedido antes de comida miserável. Então, o povo é totalmente contraditório. Porque eles pediram comida, Deus envia a comida e eles reclamam da comida. Então, tipo assim, tá de brincadeira, né? Mas aí Deus não deixou barato, não. Porque quem leu, quando eles pedem o maná, Deus fala assim, eu vou mandar para ver se eles estão na minha presença mesmo. Ele fala assim. Na versão Rafael Rodrigues Castor. Não é NVI nem NTHL essa aqui. Para ver se eles estão na minha presença mesmo. Não, Deus não fala assim, né, gente? Mas, ó, o versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Versículo 6. Quando eles pedem o maná, Deus fala com Moisés antes. Ele chega e fala, ó, eu vou mandar comida, eu vou mandar para vocês comerem. Aqui não. Aqui Deus não avisou, não. O povo reclamou, ele já mandou a serpente. Já falou, já era, agora eu vou catar todo mundo. Porque antes aí Moisés tinha que se retirar, Deus falava com ele ali, no ouvido ali. Deus, o que eu faço? Faz assim e tal. Agora ele nem fez. Já mandou a serpente, já. Pá! E muitos morreram, tá escrito. Gente, na Bíblia quando fala muitos, é muitos mesmo, tá? É muitos mesmo, muita gente morreu. Versículo 7. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então assim, o povo reclamou, Deus mandou a comida. O povo reclamou da comida, Deus mandou a serpente. A serpente matou um monte de gente, o pessoal ficou em choque. Falou, não quero morrer não. Os irmãos que estavam ali reclamando na linha de frente lá, os irmãos fofoqueiros lá, foi lá na frente, lá, essa comida aqui é mó ruim. Deus mandou a serpente, pá. Os irmãos de trás, vixe, vamos correr até Moisés. Por favor, Moisés, ora para Deus. E Moisés, você viu aqui, pelo menos no texto não fala que ele respondeu nada não, ele só orou. Os irmãos devem ter falado, devem ter feito. Vou orar de novo. Aí chega lá Moisés, Deus, por que Deus? Por que Deus? Mas aí Deus tirou a serpente. Mas talvez ele tivesse morrido por dentro. Esaú. Muitos morreram, mas Esaú não. Eu esqueci de ler esse post. Mas talvez Esaú tivesse morrido por dentro. Deus não mandou uma serpente para Esaú. Porque talvez Deus tenha ficado tão impressionado e tão decepcionado com Esaú por ter vendido o seu direito de ser o primeiro, que Deus não matou ele. Deus simplesmente abandonou. Falou, deixa quieto. Sabe quando você é criança e você faz uma besteira, e aí você chega no seu pai, fala, pai, eu fiz isso. E aí ele briga com você, não sei o que, põe de castigo, mas pelo menos meu pai é assim, um dia depois ele já está de boa comigo. A minha mãe não, minha mãe ela deixa aquela uma semana, ela pode ficar de boa, mas ela deixa uma semana de castigo, exatamente, dá 11h59, meia-noite, pode pegar o celular agora. Ela fazia isso comigo, com a Isabela não. Com a Isabela não, com a Isabela não. Brincadeira. Mas é muito pior quando você chega no seu pai e você fala uma coisa que você fez e ele fala, estou decepcionado com você. Isso mata a gente por dentro. É melhor a gente ter
até às vezes apanhado, do que ele ter falado isso pra gente. Eu sei porque já aconteceu comigo. Eu fiquei muito triste. Porque isso machuca a gente por dentro, não é por fora, né? O povo ali, como Deus mandou a serpente, matou algumas pessoas, as outras tiveram tempo para pedir arrependimento. Esaú não. Às vezes o tempo da conversa dos irmãos reclamando, lá em Moisés, e Esaú tendo vendido o seu direito, talvez seja o mesmo tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5, não importa. Mas mesmo assim, as medidas foram diferentes. As punições foram diferentes. Lá o povo rejeitou a comida que Deus mandou. Esaú rejeitou a sua promessa por comida. Ele rejeitou aquilo que ele tinha para comer um pão e um guisado de lentilha. E no outro dia ele ficou de boa. Não, vou lá, vou caçar de novo, vou lá. Aí, tô aqui agora, pá, forte, de boa. E às vezes ele não percebeu, talvez ele não tenha percebido que o Espírito Santo tinha deixado ele. Talvez ele não tenha percebido que ele tivesse cometido um erro tão grande que Deus nem sequer puniu ele fisicamente, mas foi espiritualmente. Você fará isso também? Eu coloquei aqui no post, não precisa responder. Hebreus 12, versículo 17 diz assim. Isso daqui é falando sobre Esaú, tá? Em Hebreus, olha, Novo Testamento. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aqui é falando sobre Esaú. Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, mas não encontrou diante de Deus. O povo lá conseguiu, deu tempo. Uns morreram, mas ele deu tempo. Esaú não teve tempo, não. Talvez aqueles 30 segundos, depois de uns anos, Esaú tivesse pensado, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse ter feito diferente. Eu já pensei isso várias vezes na minha vida, e olha só que eu tenho 18 anos, gente. Olha, só tenho 18, tá? Tem gente que já parou aqui na igreja e falou, nossa, como foi sua fase do exército? Eu com 15 anos, meu irmão, não fui pro exército. Eu não fui. Mas assim, eu com 18 eu já tenho arrependimento. Eu sei que cada um aqui deve ter algum arrependimento que se pudesse voltar atrás e fazer diferente, faria. E mesmo agora, no tempo da graça, é tão difícil, né? É tão difícil, imagina naquela época. Chorou, mas não conseguiu de volta a bênção. Às vezes a gente chora diante de Deus e tenta, às vezes quando a gente está mais afastado, e às vezes a gente não sente, mas às vezes no culto, assim, com louvor, às vezes isso acontece comigo. Deus, ele não responde, umas orações ficam um tempo sem responder comigo. E aí quando eu estou no meu quarto sozinho, eu ponho o fone de ouvido no relógio de oração, coloco lá uma música, eu escuto uma frase, aí eu começo a chorar. Aí acabou. Aí Deus falou comigo naquele momento. Aí eu já fico, nossa, Deus falou comigo. Tá. É mó da hora o relógio de oração, é muito legal, né? Em casa ainda é legal que a bênção fica dentro de casa. Você ora para a bênção ficar dentro de casa. Se o seu irmão brigou com você, você já fala, Deus, pega ele lá, porque ele falou tal coisa para minha mãe, já está dentro de casa. Mas assim, às vezes o tempo acaba. Ele acaba, e acabou para Esaú. Reclamamos do tempo que vivemos, e olha que vivemos na graça. Imagina como estaríamos com as nossas atitudes atuais naquele tempo. Eu coloquei. Meu Deus, se Deus queimava a pessoa por só tentar segurar a arca, irmão do céu, nós já estávamos queimados, já todo mundo tá todo mundo queimado. Não ia ter mais ninguém na terra. Graças a Deus Jesus veio e salvou a gente, amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui, talvez... Se nós estivéssemos naquela época, talvez Deus olhasse para a terra e só visse um justo mesmo. Talvez só um. Com as nossas atitudes atuais. Esaú vendeu por um pão e um guisado. A gente, às vezes, vem de Deus pelo tempo, por pecados, por vícios. E a lista é grande. Cada um aqui sabe o quanto você vende a sua intimidade com Deus aqui. Eu não quero julgar você, mas acho que Deus já está falando com você aí dentro do seu coração. Mesmo que a fome esteja forte, não venda a sua promessa. Resista. Permaneça mais um tempo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai honrar. Deus ia honrar Esaú se ele chegasse em Jacó e falasse, não, eu voltei da caça, eu sou o primogênito, eu vou comer, eu vou chamar o pai, vou chamar a mãe, não interessa.
Eu vou chamar e eu vou comer. Mas ele vendeu direito, ele não pensou. Ele não pensou antes. Se ele tivesse parado para pensar, gente. Sabe aqueles momentos quando você vai falar uma besteira e o Espírito fala... Comigo é assim. Eu vou falar uma coisa, alguém, tá me zoando, não sei o quê, eu vou falar um negócio para quebrar a pessoa, eu vou falar, Deus. Aí eu... Ok, Deus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. E, é difícil. É difícil, gente. Mas quando você tem um contato com Deus, quando você está em intimidade com o Espírito Santo, Deus te mostra o que você tem que fazer. Deus te mostra. Às vezes você com fome, você esquece das coisas. Eu já esqueci de muita coisa quando estava com fome. Mas agora, às vezes eu paro e penso, Deus, eu estou esquecendo de alguma coisa, por favor, me lembra. Antes de sair de casa, eu sempre falo isso, porque eu já esqueci, meu Deus do céu. Só não esqueço o teclado, porque é o tamanho do teclado. Porque senão eu esquecia. Eu paro sempre e falo, Deus, por favor, me lembra. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Aí eu paro assim, o pedestal. Aí eu volto correndo. A minha mãe faz isso toda vez. Quando fica eu e meu pai em casa, minha mãe vai sair, ela sai assim, tchau, gente. Aí meu pai, daqui 5 segundos ela volta. Aí a gente assim, sentada lá. Esqueci a chave do carro. Vai lá, pega a chave. Aí, abriu o portão, daqui a pouco. Nossa, tá demorando pra fechar, né? Aí a Marina entra correndo. A mãe esqueceu uma máscara de novo. Aí, sempre. Agora a gente tem tempo pra pensar, mas antes não. E pra finalizar, como diz a canção, gente, estou viciado nessa canção. A Emily cantou no Refúgio lá, agora tá todo mundo ouvindo essa canção o dia inteiro. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegraria. Todavia. Às vezes, com as coisas que acontecem no nosso dia, a gente esquece de agradecer a Deus. Eu já teve uma vez que o meu dia tinha sido péssimo. Péssimo, tinha dado tudo errado. Tinha errado todas as notas no louvor, tinha brigado com a Bia, meu pai tinha brigado comigo. Eu cheguei em casa e eu, vontade de chorar, falar, Deus, por quê? Deus, por quê? E aí quando eu cheguei lá, Deus, obrigado. Obrigado por eu ter passado esse dia, ter conseguido terminar esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado. E, todavia, nós temos que nos alegrar. Mesmo num momento de dificuldades. Eu não coloquei aqui, mas quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram, eles tiveram que se separar. E Ló olhou e viu um campo bonito, que era Sodoma e Gomorra. Antes era muito bonito o campo. Lá no texto que eu li, diz assim, parecia como o jardim que Deus havia criado. O jardim do Éden. Então, assim, é bonito para os olhos. Ele já foi, ele nem pensou. Ele não estava com fome, mas ele estava querendo sair. Ele tinha que sair, porque Abraão tinha mandado ele sair, então ele tem que sair. Ele olhou, qual o lugar mais bonito aqui para eu ir? Zona Norte? Não. Zona Sul? Zona Sul. Só os prédios grandes, os ônibus sanfona para pegar. Eu lembro quando eu e a Bia, a gente trabalhava, a gente foi trabalhar lá na Santa Cruz, gente, muito longe, na Avenida Ibirapuera. E quando a gente pegou o ônibus a primeira vez, meu Deus do céu, um ônibus gigante, assim, tinha uns 80 lugares. Eu fiquei, meu Deus do céu, que incrível. Que eu nunca tinha visto, porque aqui, né, o ônibus tem 30, cabe 80 dentro do ônibus, mas aí fica todo mundo ali na porta. E, como é diferente. Só que toda vez quando eu voltava, como eu estava com ela, eu ficava feliz. Eu estava com ela. O trampo era ruim, mas eu gostava. Eu gostava porque eu estava com ela. E então, assim, mesmo com algumas coisas dando errado, a gente tem que se alegrar. Porque, irmãos, não importa o quanto as coisas dêem errado no nosso dia, não se compara 1% com o que Jesus sofreu por nós. Não se compara. Então, se alegre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu fecho com esse pensamento de Albert Barnes. Chique, né? Chique. Pense no decorrer de seus planos e em pleno vislumbre de suas alegrias futuras, o que a redenção de sua alma custou a Cristo, e como Salvador moribundo, desejaria que você agisse. As feridas dele imploram que você viva para coisas melhores. Irmãos, as feridas que Jesus sofreu na cruz, elas pedem, elas clamam para que nós vivamos coisas melhores. Só que os dias de dificuldade vão acontecer, gente. A fome vai bater na porta, irmão. Você vai ficar com fome, você vai ficar com vontade de xingar aquela pessoa que falou mal de você, falou mal da sua família. Só que Deus vai tocar no seu coração e vai falar, não. E você vai ter que ficar quieto. Só que amanhã você pode ser honrado. A dupla honra pode chegar, ninguém sabe que dia que a bênção vai vir. Só Deus sabe quando as janelas do céu
vão derramar as bênçãos. Só que as feridas dele imploram que você viva para coisas melhores. Irmãos, Jesus sofreu numa cruz. Eu não sei se você sabe disso. Eu não sei se você já leu essa parte, você que está em live. Mas Jesus morreu por você, por cada um de nós. Então, nada do que eu faça, mesmo que eu seja a pessoa mais santa do mundo, não se compara ao que Jesus fez por mim e o que ele vai fazer. Então, nessa noite, irmão, se alegre. Mesmo no dia de dificuldade, mesmo com fome. Quando você estiver com fome, irmão, para, respira 2 vezes e fala: Deus, me ajuda. E Deus vai te mostrar para onde você tem que ir, irmão. Se Esaú tivesse pensado 1 segundo que fosse, ele tivesse hesitado, Deus provavelmente teria avisado ele. Se ele tivesse falado: Deus, me ajuda. Irmãos, Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. Deus teletransportava a pessoa, um diácono de um lugar para ir para outro para evangelizar. Deus fez cada coisa maluca. Será que ele não podia descer um maná do céu para Esaú? Ele não poderia ter feito isso? Só que naquela época Esaú não pensou. Ele estava morrendo de fome. Às vezes uma atitude pequena tira a nossa presença. Tira a nossa intimidade com Deus. A nossa presença com o Espírito Santo, lado a lado. E para finalizar, agora é verdade mesmo. Nós temos que buscar conhecer ao Senhor cada vez mais. Cada vez mais. E essa noite, se você tem reclamado às vezes, tem vendido o seu direito de primogenitura, o seu direito à salvação, o seu tempo com Deus, a sua promessa, repense. Repense. Dá um sossego na fome, irmão. Toma um copo d'água. Minha mãe falava isso: toma um copo d'água que passa fome. Não passa, mas toma um copo d'água, irmão. Enquanto você está tomando um copo d'água, dá tempo de você orar. Ora mentalmente, fala: Deus, me ajuda. Irmãos, Jesus, ele implora para que nós vivamos coisas melhores. Às vezes a gente se coloca para baixo. Então, nessa noite, eu quero que você coloque de pé. Porque o Senhor vai honrar a sua vida, irmão. Mesmo que as coisas estejam dando errado, mesmo que a figueira não floresça, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, amém? Então, eu não sei o que Deus falou no seu coração essa noite, mas Ele deve ter tocado em alguma área da sua vida. Eu quero que você ore. O pessoal que está aqui também, que está trabalhando, o pessoal em live, reúne a família e ora. Ora, ou se você está sozinho, dobre o seu joelho e ora. Amém? Vai ser rapidinho, ora, porque Deus vai te honrar. Amém?